Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um episódio do PodTag. Eu sou a Iana, a doutora Greisa do Discord, e eu não tô sozinha nesse episódio. Cadê Clécius, o nosso guru? Opa, guru quando o assunto é técnico, né? Mas neste eu sou um perfeito zero à esquerda. Tô aqui basicamente para contestar a necessidade de tudo isso e dizer que o segredo é só comitar no master, fazer o que o cliente pediu e no máximo anotar no papel de pão. Que é fácil de jogar fora depois e dizer que esqueceu. E tem também o Luiz, o nosso full stack e ativamente presente nesse episódio. Olá, mundo! Desculpa, eu demorei um pouquinho que eu tô vendo no iFood, tem uma promoção aqui, 2 sushis e 3 kanbans. E vocês já devem ter ouvido a voz dela, a nossa convidada hoje ela é mais que especial. Eu sou a Iana, mas também tem a Ana G. Soares. Seja bem-vinda, Ana. Diga oi. Fala, galera, tudo bem? Pessoal, antes de tudo, passa lá no Discord, coloca o podtag.com.br lá no seu browser, clica lá no topo, entra na nossa comunidade, participa, curte, fala com a gente lá, a gente fala sobre tecnologia, série, filme, medicina, comida. Eu dou dica de remédio, comida, de tudo a gente fala lá todo dia. Então, qualquer sugestão de novos episódios, você pode estar compartilhando com a gente também. Vamos lá, tamo junto, todo mundo. Curta, compartilhe, mande pros seus amigos, comente esse episódio nas nossas redes sociais, diga por que a gente tá certo, diga por que a gente tá errado, a gente quer ouvir tua opinião. Não, se tiver errado, você... Não, brincadeira. Mas aí, Ana, se apresenta pra gente. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Ana G. Soares, trabalho com gestão de projetos aí há mais de 10 anos e comecei a me especializar em gestão de projetos ágeis, justamente porque quando eu programava faltava muita gestão do trabalho, né? E aí, desde então, eu sou Kanban Trainer desde o ano passado e estou aí para kanbanizar o mundo. É isso aí, Ana. Kanbanizar. Conta pra gente como é que funciona. Qual foi a origem do Kanban? Então, o Kanban, ele significa cartão de sinalização. Ele vem do sistema Toyota de produção para poder controlar o estoque lá no chão de fábrica e houve aí uma adaptação do David Anderson para o desenvolvimento de software no trabalho do conhecimento. O que é isso, né? Quando a gente entra numa empresa de desenvolvimento de software, a gente não vê o estoque, a gente vê todas as pessoas trabalhando na frente de um computador. E onde é que está esse estoque? Tá na cabeça das pessoas. O Kanban, ele permite uma gestão visual desse trabalho. Então, a gente possui aí algumas práticas com o Kanban. Por exemplo, a primeira delas é visualizar o fluxo de trabalho, que é pegar todas aquelas atividades que você está fazendo aí e colocar na parede ou numa ferramenta online, para você ter uma gestão visual com a sua equipe. Como é que funciona, afinal, o Kanban? Como é que eu identifico que é o método Kanban? Então, para você ter um Kanban, basta você criar um quadro, seja físico ou online, com as etapas do teu trabalho. Então, por exemplo, numa cafeteria, você tem o pedido, a etapa de fazer o pedido, a etapa de fazer o café, se o cliente pediu leite, tem a etapa de colocar o leite ali no café, até a checagem se realmente o café que o cliente pediu é aquele mesmo e a entrega do pedido. Então, veja que você pode separar o seu trabalho em diversas etapas. E aí sim a gente pode também ter no Kanban um ciclo de cadências, que são reuniões diárias para o time olhar para o board, olhar para o fluxo e ver aonde ele pode melhorar, tanto em termos de processo, como termos aí do dia a dia do trabalho dele, de repente algum impedimento, algum problema que alguém esteja tendo. Mas assim, o Kanban ele possui algum ciclo específico ou a gente pode criar aleatoriamente? Não, ele tem algumas cadências recomendadas, né? Então, a Kanban Meeting, ela é como se fosse uma reunião diária. Ela pode ou não ser diária. E a gente tem também, a nível de time, a reunião de reabastecimento do Kanban, que a gente vai usar ela quando a gente não tiver mais nada para fazer ou tiver quase acabando as nossas atividades. Aí sim, o time se reúne e faz uma reunião aí de replanejamento para abastecer ali o nosso atividades a fazer, que é o nosso backlog.
Certo, mas isso me lembra bastante aquele carinha que a gente bate muito na área de tecnologia, que é o tal do Scrum, né? Então, aí pro ouvinte que tal como eu acha que é tudo farinha do mesmo saco, você podia diferenciar pra gente aí qual que é a diferença, quais são as principais diferenças do Kanban e do Scrum? Claro, realmente, todo mundo me pergunta sobre isso. Qual é a diferença do Scrum e do Kanban? No momento que as pessoas estavam tendo dificuldades com gestão de projetos, né, várias coisas foram emergindo em paralelo. E o Kanban foi uma delas. Então, a principal diferença que eu vejo é que o Scrum, ele tem um guide, ele tem um guia para você seguir, com papéis, né? Então, tem o Scrum Master, tem o PO. Também ele tem um time box, então você tem que fazer ou de 2 a 4 semanas. E a principal coisa para mim é quando você olha para se você tem essas atividades rodando o Scrum, passou ali o time box da sprint, né? Acabou a sprint. Todas as atividades em andamento, elas são retiradas e elas são replanejadas num novo sprint aí, numa nova semana. No Kanban, não. O Kanban, ele é um fluxo contínuo de atividades. A gente não vai replanejar o que já está em andamento. E também o Kanban, ele não tem papéis definidos, inclusive ele não incentiva você ficar criando outros papéis para justamente fazer uma mudança incremental, uma mudança aos pouquinhos, para as pessoas não sentirem medo aí e nem resistência à mudança. Uma coisa também bem diferente do Scrum é que a gente tem o hábito, né, do Scrum de estimar com story points. Então, no Kanban, a gente não necessariamente precisa estimar. Pode estimar? Pode. Mas a gente não precisa, porque a gente tem uma base histórica de entregas. Então, a partir do momento que você tem atividades no seu fluxo, você começa a ter um histórico do quanto que você está entregando ali por semana ou por mês. E aí você consegue fazer uma projeção estatística em cima disso. Mas o gestor, ele vai perguntar, quando é que fica pronto? O gestor, no caso, é o Clécio, né? Exatamente. Daí a gente vai saber. Quando a gente tem um histórico, depois que a gente tem um histórico, aí sim a gente consegue saber quando que vai ficar pronta a atividade baseado na média de demandas que o time entrega. Então, geralmente a gente começa com o que a gente tem hoje. Se você estima, não tem problema. Pode continuar estimando. A partir do momento que você começa a ter um histórico de entregas, aí sim você pode usar aí uma projeção em estatística para poder dar essa resposta para o teu gestor. Você comentou ali sobre uma representação visual, né? Que o Kanban, ele te dá uma forma visual de você acompanhar e basicamente precisa de um quadro, né? Até a Ana perguntou, tá, beleza, como que você olha e identifica que é Kanban que está acontecendo? Em algumas empresas que eu já trabalhei, alguns projetos, eu já vi o famoso to do, doing, done. Beleza, a gente tem um Kanban aqui. E eu já vi em alguns modelos, aí você pode explicar com mais propriedade, modelos onde algumas das colunas onde você visualmente está vendo a tarefa, elas têm uma certa limitação, ou não volta. Por exemplo, eu estou numa tarefa, aí ela está em doing, aí aconteceu alguma coisa, tipo, só tem to do, doing, done, e você volta pro to do, puxa alguma outra coisa. No Kanban isso não acontece, né? Aí, se você puder dar uma visão assim, como que a gente consegue entender esse fluxo para quem ainda não teve contato com Kanban, entender essas travas, não é bem travas, né? Claro, eu falo travas, mas é que é como se fosse regras do jogo, né? Mas para não correr o risco da pessoa, tipo, pô, esse negócio não funciona porque me trava o meu processo. O porquê que é dessa forma, como é que funciona e o que a gente consegue ver de vantagem usando um modelo aí que dá essas regrinhas. Bom, no Kanban a gente tem diversos boards, né? Inúmeros tipos de boards, mas tem algumas coisas que diferenciam os proto-Kanban de um sistema Kanban de fato. Mas de forma alguma a gente não desmerece, né, esses proto-Kanbans. Pelo contrário, um proto-Kanban, ele é um futuro sistema Kanban. Então o que a gente tem que fazer é olhar pontos de melhoria nesse proto-Kanban. Então, por exemplo, como o Kanban ele é fluxo contínuo, se você volta um post-it para trás, é como se você estivesse voltando no passado, porque teve um esforço naquela determinada etapa. O que a gente faz? A gente costuma bloquear a atividade em questão e aí abre uma nova atividade até chegar naquela fila lá de desbloqueio. Ou, por exemplo, eu tenho um impedimento numa determinada fila. Deixo lá parado, bloqueio e, claro, diariamente eu fico conversando com o time, eu tento escalar para tentar desbloquear aquela demanda. Então, o sistema Kanban, ele tem também um limite de trabalho em
progresso. Não adianta ter os post-its na parede, uma gestão visual bacana e eu fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O Kanban fala muito em limitar o trabalho em progresso. Comece com o que você faz agora e pare de começar e comece a terminar. Então a gente foca muito nos itens mais à direita do quadro, que são as etapas que estão quase sendo entregues e gerando valor no nosso cliente. Outra coisa, a gente fala muito de entregar o mais rápido possível, né? Claro, sempre com qualidade, para ter um ciclo de feedback do nosso cliente e aí sim ter um retorno, um feedback de que caminho a gente tem que seguir. Entendi. E o que acontece quando, por exemplo, o cliente ele fala assim, já tem um planejamento, o nosso produto ele tá priorizado, tem um backlog, tudo certinho, e aí ele chega no meio do nosso planejamento feito, os nossos post-its estão andando, ele fala, não, chegou essa demanda urgente, tem que passar na frente hoje, é muito urgente. O que a gente faz com esse tipo de demanda? Então, no método Kanban, a gente define essas etapas, a gente define esses tipos de demanda em classes de serviço. Então, por exemplo, o time vai definir o que é uma demanda urgente, o que é um bug, o que é uma demanda normal que gera valor, ou um débito técnico, né? E a gente consegue fazer raias, linhas horizontais no nosso board para separar esses tipos de serviço. Então, dessa forma, a gente pode, por exemplo, criar a nossa famosa fila da ambulância. Porque se eu perguntar para vocês, passa uma ambulância numa rodovia cheia de carros, se precisar? Passa ou não passa? Passa. Passa. E se eu tentar passar 30 ambulâncias nessa rodovia cheia de carro, vai passar também? Meio difícil. Não na mesma velocidade, vai travar o fluxo todo. Então é importante no Kanban o time colocar algumas regras, algumas políticas explícitas, por exemplo, para denominar o que é urgente, porque o cliente, para ele é tudo urgente, né? Quando tudo é urgente, nada é urgente. Nada é urgente. Então, nisso a gente cria classes de serviço com políticas explícitas dizendo o que nós vamos considerar de fato como um expedite line, como uma demanda urgente aqui para furar a fila do nosso board. Porque, querendo ou não, toda vez que você atravessa demandas na frente do teu trabalho normal, você acaba impactando todo o trabalho que você está fazendo. Então, tem que ser algo realmente importante. E dentro dessa perspectiva aí, beleza, eu tenho meu quadrinho, eu tenho minhas raias, eu tenho minhas colunas. Agora, falando de forma prática, qual que vai ser meu ganho no processo de ter isso? Assim, por que eu deveria adotar um modelo desses frente ao bom e velho post-it cravado no lado do monitor e transitando de monitor em monitor dos caras que tem que executar isso? Toma cuidado com a resposta, porque é o seguinte, você tem que convencer o Clécio, porque ele não usa o Kanban. Então ele tá perguntando, ele tá entendendo, não é por causa do podcast não, o cara quer saber mesmo. Não, até esqueci que tá gravando aqui. Uma consultoria grátis do cara, olha que safado. Exatamente. Ai, tô entendendo tudo. Ela vai mandar o boleto no final do episódio pra você aqui. Droga, me sacaram. Assim, quando a gente usa o Kanban, a gente sempre atua em cima de um problema, em cima de uma dor, né? A gente não vai mudar nenhum processo que tá funcionando bem, que tá 100%, que o cliente tá feliz, que as pessoas estão felizes. Mas na maioria dos casos, por onde eu passei, a gente tem muita reclamação, insatisfação do cliente, insatisfação das pessoas que tem uma fila de demandas lá pra fazer e o time, atrás de uma bola de neve, vem uma outra bola de neve. O time, ele nunca para pra estudar, ele nunca consegue parar para automatizar alguma parte do processo, por exemplo, né? Testes automatizados. E quanto mais coisas você está fazendo ao mesmo tempo, mais coisas você tem para fazer, gera toda uma ansiedade, isso acaba consequentemente aí diminuindo a qualidade. Então vocês devem saber muito bem, né? Acaba entregando, vai assim mesmo, deixa eu dar um Ctrl+V, Ctrl+C aqui para me livrar logo disso. Depois arrumo. A pior mentira que um dev conta. Então, deixa... Quando você cria um Slack, que é uma folga na equipe, você consegue fazer as coisas com mais qualidade. E também uma outra coisa do Kanban é a teoria das filas. Na teoria das filas, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente vai no mercado, né? Qual fila vocês acham que anda mais rápido? Aquela fila única que tem vários caixas ou uma fila por caixa? Eu acho que é aquela que eu não tô normalmente pela lei de Murphy. Mas eu acho que a fila é com caixa rápido. Acho que é paralela, né? De poucos volumes, né? E a de caixa rápido, uma fila única. Isso.
Mas por que o mercado não adota isso na fila inteira? No mercado inteiro, isso? Pela sensação de paralelismo. Não tenho tanta gente na minha frente, apesar de estar com praticamente todos os outros caixas na minha frente. As pessoas, elas não gostam dessa coisa de ter fila, né? Ai, a fila tá enorme, é uma fila só. Só que quando você trabalha com uma fila única, se um dos caixas tem algum problema, a fila continua. Agora, se você tá numa fila que emperrou, só você trocando de fila para conseguir ser atendido uma hora. Então, isso é bem visível na gestão puxada do Kanban. Geralmente, a gente trabalha com gestão empurrada. O que é? O líder ou o cliente vem com a demanda no post-it e entrega na mão do desenvolvedor. E aí, o desenvolvedor ele tem que gerenciar a própria fila, porque toda vez que ele tem uma conversa com o cliente ou com o stakeholder, PO, ele gera uma expectativa e tem um trabalho ali. Nem que seja um trabalho para o cara nunca mais falar com ele, mas ele recebe um trabalho. E quando você trabalha com o Kanban, as pessoas não recebem esse trabalho, a gente não tem esse paralelismo. É uma gestão de fila única e com prioridades. Tá, mas como é que a gente quebra? Você comentou da ambulância, mas como que a gente considera, isso aqui é prioridade? Eu já vi em alguns casos do Kanban, as pessoas usam alguns sistemas de pontuação, usam cores, quando o post-it é vermelho, daí ele passa na frente. Mas, às vezes você já tá tão entretido em fechar aquela coluna, ou naquela task, que quando aparece uma ambulância é difícil você querer dar espaço para ela passar, né? Qual que você acha que é a melhor abordagem que o time pode tomar para entender que, às vezes, sim, tem alguma coisa que vai ter maior prioridade, ou uma coisa que estava com uma prioridade maior pode ser despriorizada. E nesses casos, volta na pergunta dizendo que vai ser despriorizado. Como que você lida se você tiver com o seu work in progress limitado, né? Então você tem 4 tarefas, veio uma emergência, o que você faz se você já tem 4 ali? Qual que é a abordagem que se toma nesses casos? Legal. Tem que entender bem se é realmente urgente. Sei lá, tá ameaçando o contrato, caiu o sistema lá do cliente. Aí sim, a gente vai parar tudo que tá fazendo, a gente já entra num modelo caótico e tem que resolver, porque senão a gente não garante aí que o cliente vai ficar com a gente. Mas se é uma demanda urgente do dia a dia, o ideal é que a pessoa finalize o que ela tá fazendo e aí sim ela vai olhar para a fila de trabalho e vai ver aquela demanda urgente lá no topo. Agora, se é uma demanda realmente é urgente, caiu tudo, tá acabando o mundo, a pessoa pode bloquear a atividade que ela tá fazendo naquele momento e vai estourar o WIP. Não tem problema a gente estourar esse limite de WIP, né? O WIP ele vem para aumentar a vazão, aumentar a qualidade. A gente tem que ter essa consciência, mas nem sempre pode acontecer da gente ter que estourar e tá tudo bem. O Kanban ele não restringe você a esse tipo de coisa, tá? Então você pode trabalhar com essa flexibilidade de criar suas próprias regras. Legal. E assim, agora como desenvolvedor olhando para esse processo, eu acho que tirando toda a cacetada que eu já dei nele, né? Eu acho que é muito legal porque ele casa bem com uma demanda recente na área de desenvolvimento, que é o processo de CI/CD, né? Então, seria integração contínua e deploy contínuo. Então, enquanto numa metodologia como o Scrum, teoricamente, eu deveria esperar chegar ao fim da sprint para validar com o cliente, para garantir que aquilo tá bem, para daí subir para produção, então eu tenho um deploy contínuo mais de 15 em 15 dias, ou de 7 em 7 dias. No Kanban, tá no pronto, eu já posso validar, já tá validado, eu já posso subir, já tá. Então, eu tenho um fluxo melhor da informação, né? Acho que ele casa muito bem. Aí, olhando para aquele dev que tá achando que vai ter mais um processo na mão, olhe pelo lado bom, você vai ver a tua task em produção dentro de algumas horas ali depois de se commitar ela, hein? Então, pode valer a pena esse tipo de processo, né? Sim, ele é bem mais flexível, é o time que vai definir, mas eu preciso, o meu cliente não me permite colocar na janela o tempo todo, eu preciso esperar reunir algumas demandas para depois pôr em produção. Tá tudo bem, pode criar uma fila ali dependente até conseguir colocar em produção, mas a ideia é que você se aproxime aí de estar entregando diariamente pro teu cliente o tempo todo. E até porque se você põe um pequeno pedaço de código em produção, a chance de dar algum problema é muito menor, né? Porque você reduz essa complexidade. Não, legal. Então é isso, o nosso primeiro bloco. Eu agradeço você ter ficado com a gente até o final. E não esqueça de curtir a nossa página, entrar na nossa comunidade. Nós vamos estar lá todos os dias assiduamente respondendo as perguntas do dia do Luiz, né, Luiz? Olha só, jogou pra mim.
A gente vai continuar isso num próximo episódio, porque eu acredito que ainda existam muitas dúvidas para serem sanadas ainda, viu, Ana? Ah, legal. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tag abraços, tchau! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.